no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Êxodo 33, verso 13 e verso 14. Vamos ler a partir do versículo número 12. Aqui a Bíblia nos fala que Moisés roga a Deus pela sua presença. Êxodo 33, verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faça subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse-lhe, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Palavra esta, Senhor, que falou a Moisés, trazendo a ele a segurança da sua presença, Senhor. Mas palavra esta que também fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala com cada um de nós, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Que a tua palavra se faça ser entendida no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, se faça ser entendida nos corações daqueles que estão online, daqueles que por alguma razão não puderam estar aqui conosco, mas que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que a tua presença, Senhor, assim os faça descansar. Que a tua presença, Senhor, nos faça descansar em ti. Assim oramos, Senhor, e nós te damos graça no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Essa semana eu assisti uma parte de um documentário daquele médium lá de Abadiânia, João de Deus. Quem ouviu falar na época que foi assim de grande repercussão? E tem um documentário que fala desde o início, quando começou os trabalhos, até o final dele, né? Aonde foi se descoberto crimes, fraudes. E os vídeos que foram apresentados nesse documentário mostrou ali as caravanas que vinham de diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Faziam caravanas, vinham de lugares longínquos, até onde aquele homem, onde estava com um prestígio muito grande, falando dos seus milagres, falando do que acontecia naquele lugar. E o que se é muito nítido, até eu convido você, se você gosta de assistir alguma série, eu sei que existem pessoas que têm assinaturas e assinaturas, né? E gostam de assistir muitos documentários. Assista esse documentário para você ver como que as pessoas estão sedentas de Deus, irmãos. E como que muitas vezes nós negligenciamos aquilo que nós recebemos de graça do Senhor. E de graça nós temos que dar. E algo que eu observei naquele documentário: as inúmeras caravanas que vinham, e vinham já num propósito de receber o seu milagre.
E algo era peculiar em todos eles, a reverência. A maneira que eles chegavam, parece que quando eles chegavam ali, em Abadiânia, quando eles adentravam aquele portão, parecia que eles estavam entrando em um lugar sagrado. Ali se conversava muito pouco, se via a reverência naquele lugar. E eu observei que em alguns momentos se pedia para se fazer as orações, e as câmeras focalizavam os rostos das pessoas. Se você assistir, você vai ver isso. De pessoas de todos os credos, de todas as religiões. Mas sabe o que havia neles, irmãos? Como que uma concentração. Pastor Jamil. Quando falava para eles assim, pense em Deus. Como que dizendo assim, busque uma sintonia com o espiritual. Se via que eles fechavam os olhos e entravam em um processo de concentração, buscando aquilo que eles acreditavam queria trazer um milagre para ele. Por que eu estou vos falando isso, irmãos? Porque eu pude ver o quanto que nós falhamos muitas vezes na questão de nos apresentarmos diante de Deus e não nos sintonizamos com o Senhor. Não buscamos uma intimidade com o Senhor. Eu falei, meu Deus, foi através desse documentário que o Senhor começou a falar ao meu coração. E o Senhor me deu essa mensagem. O quanto que nós precisamos é valorizar a presença de Deus. É nós sabermos a quem nós estamos nos dirigindo. A quem nós estamos ofertando louvor. E quem é aquele que está falando conosco? Aqueles que não conhecem a verdade que nós conhecemos. Aqueles que não passaram pelo processo que nós passamos. Aqueles que já se batizaram, aqueles que já participam da Santa Ceia. Você sabe o que aconteceu na sua vida? Desde o primeiro momento em que você conheceu o Senhor. Mas muitas vezes o tempo de igreja, em vez de nos tornar pessoas mais conectadas com o Senhor, mais reverentes, mais íntima do Senhor, muitas vezes nós acabamos esfriando. Quantas vezes, até no momento do louvor, enquanto muitos se entregam na adoração, como que buscando se sintonizar, buscar a presença santa, muitos nem descruzam os seus braços, não conseguem se desconectar do celular, ficam preocupados com a roupa, com o cabelo, com algo, é uma distração constante. É verdade isso, não é, irmãos? É verdade ou não é, igreja? Quando a palavra vem até nós, é para nos fazer melhorar diante de Deus. É para nós entendermos que quando nós adentramos, principalmente neste lugar de parede, de tetos, uma cadeira para nos acomodar, é para que nós entremos na presença do Senhor. É claro que essa presença pode ser sentida em qualquer lugar, no trabalho, em casa, mas aqui é um lugar de intimidade, é um lugar apropriado, é um lugar que foi designado para ser casa de oração. É onde o Senhor, Ele reúne os seus filhos para falar conosco. Não precisamos entrar em transe, não, irmãos. Nós não precisamos ficar como que fora de si, não. Mas nós precisamos valorizar a presença daquele que está aqui entronizado. E Ele é o centro desta igreja. Ele é o Senhor. Vimos uma passagem onde Moisés, após receber uma tarefa muito importante, ele sabia
da necessidade de que Deus estivesse com ele. Ele sabia da necessidade que Deus o acompanhasse em todos os seus passos. E a Bíblia nos diz que o Senhor fala para ele: Moisés, eu vou com você. E minha presença vai com você. Para que você possa descansar, como que dizendo, para que o teu coração fique calmo. Para que você possa decidir o que precisa ser decidido. Com a minha presença te orientando. Com a minha presença falando com você. Sabe, irmãos, quando nós desejamos a presença de Deus, não somente a presença de alguém que nós ignoramos, porque nós podemos ter alguém ao nosso lado, e nós podemos fazer com que essa pessoa se sinta invisível diante de nós, irmãos. Quando nós ignoramos uma presença, nós estamos dizendo para essa pessoa: você não ouve, você não fala, você não tem sentimentos, e eu não estou te vendo. Mas nós estamos diante de uma igreja que tem a Bíblia em suas mãos. E nessa Bíblia fala para mim e para você que no mundo nós teríamos luta, nós teríamos provações. E essa palavra diz para mim e para você: tenha bom ânimo, tenha boa disposição, como que dizendo: a minha presença está com você para te fazer descansar. Por que existem tantos tropeços? Por que existe tantas confusões? Justamente porque muitas vezes nos esquecemos da presença do Senhor, que está conosco. Mas muitas vezes nós ignoramos esta presença. Não paramos para pensar que esta presença está me vendo, que esta presença está me ouvindo, que esta presença está sentindo o que eu estou sentindo, que esta presença sabe das minhas angústias, dos meus questionamentos, que essa presença sabe não somente aquilo que eu falo, mas essa presença sabe o que se passa no mais profundo do meu coração. O Senhor queria dizer isso para Moisés: a minha presença é para te dar segurança. Mas sabe o que era preciso também, irmãos? Moisés se assegurar desta presença. É o que muitas vezes falta em alguns de nós. Tomamos decisões erradas. Falamos que não era para ser falado. Cometemos pecados que achamos que somente o pastor não está sabendo, a esposa não está sabendo, a família não está sabendo, e nos esquecemos que esta presença está conosco, ela está nos vendo, e ela tem o poder de mudar a história da minha vida. Você sabia disso, irmãos? Que quando você é sensível à presença do Senhor, e quando eu sou sensível à presença do Senhor, no momento de cantar, eu não vou cantar para o grupo de louvor que está aqui, eu não vou cantar juntamente com o coral que está aqui, eu não vou levantar a minha voz para mostrar que eu tenho uma boa voz, não. No momento do louvor, eu vou louvar a presença que disse que vai estar comigo. E que ela vai me fazer descansar. No momento da palavra, é esta presença que eu sei que está comigo. Essa presença, ela sabe se eu estou ouvindo a palavra, recebendo ela em meu coração. E como uma tarefa a ser executada, eu estou dizendo: Senhor, aquilo que eu ouvi na sua palavra, aquilo que o Senhor usou o pastor, a pastora, aquele jovem, aquela criança, aquilo que foi ministrado naquele altar, Senhor,
eu vou colocar em prática na minha vida. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não sou um mero ouvinte. Eu não sou um mero ouvinte. Eu não sou insensível e indiferente à sua voz. Eu ouvi e eu vou pôr em prática a sua palavra. O Senhor sabe, conhece aqueles que ouvem e falam: eu vou executar a sua palavra. Eu vou pôr em prática. Sabe por quê, irmãos? O milagre acontece. A bênção chega na nossa casa. Muitas vezes há uma guinada na história da nossa vida. Não é simplesmente quando eu ouço. Fala para quem está do teu lado. Ouvir, todos podem ouvir. Até gravador. Ele te ouve e ele grava. E ele replica o que você falou. Mas o milagre vem por aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Como é importante nós termos a certeza da presença desse Deus, a qual nós nos dirigimos a Ele como pessoa. Eu não sei como é que você se dirige a Deus, eu não sei como é que você se relaciona com Deus. É muito ruim a gente falar da gente, mas a gente precisa falar, porque acho que alguma coisa serve como exemplo. Eu tenho tido experiências com o Senhor, irmãos, por tratar o Senhor como pessoa. Sabe quando você recebe palavras de injúrias, de calúnias? Quando você vive uma situação onde o teu braço não pode alcançar para mudar uma situação, e aí você se dirige a essa pessoa que disse que estaria comigo para me fazer descansar. E eu falo para ele: Senhor, o Senhor está ouvindo o que ela está falando? O Senhor está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, toma minha causa. Toma minha causa em tuas mãos, Senhor. Quando nós nos dirigimos ao Senhor desta maneira, não há como o Senhor ficar indiferente à sua pessoa, ao seu problema, ao seu dilema. Não tem como Ele ficar indiferente às lágrimas que você tem vertido, às orações que você tem colocado diante do Senhor. A nossa indiferença, a presença do Senhor, faz com que o Senhor apenas fique olhando, vendo o teu sofrimento, a sua dor. Entra ano, sai ano, não acontece nada. Você já não tem mais perspectiva de vida nenhuma. Sabe por que não muda? Fala para quem está do teu lado. Porque você não muda. Não tem como você desejar algo novo se você não sai deste óleo que já está ranço. Sempre a mesma coisa. A mudança vai acontecer quando nós valorizarmos a presença daquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai haver mudança. Nós não podemos olhar para o Senhor como se Ele fosse um nada. Irmãos, Ele tem todo o poder de trazer o impossível até nós. Mas precisamos entender que nós temos um Deus que precisa se sentir relacionado, que precisa sentir que existe uma conexão.
Você não pode sentir Deus, falar com Deus somente quando você está na igreja. Eu pergunto, como que é lá na sua casa, irmãos? Como são os seus almoços? Como são as suas festas? Como é o momento onde que você se reúne com seus amigos? Lembre-se que esta presença está em todo momento. Eu quero que você não tropece. Eu quero que você não erre. Eu quero que você não entre nessa situação difícil. Eu não quero que você entre nessa saia justa, mas você não se reporta a mim. É como se eu não existisse. É como se eu não estivesse aqui. Você me ignora e, portanto, faz errado, entra em rosco. Perde amigos, perde relacionamento, compromete a sua saúde, compromete a sua fé. Quando nós ignoramos a presença de Deus, acontece o que aconteceu na família de um homem chamado Abinadab. A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus sabia da importância das pessoas saberem que Deus está ali. Deus sempre quis se sentir visto, notado. E Deus fala para Moisés: Moisés, existe uma travessia pelo deserto. O povo precisa ser disciplinado, esse povo precisa ser discipulado. Lembre-se que nós estamos falando de um povo que saiu da escravidão. Um povo que precisava conhecer o único e verdadeiro Deus. O Deus que havia se manifestado para Moisés. Deus começa um trabalho. E Deus sabia que se aquele povo não visse nada, aquele povo não iria crer. Então eles precisavam ver algo. E Deus ali fala para Moisés construir uma arca, como se fosse um caixote de madeira. Deus mandou escolher a madeira, madeira de acácia. É aquela que tem muitos nós, mas é esta madeira boa. Você vai trabalhar nessa madeira. Você vai colocar filetes de ouro nesta caixa. O Senhor ensinou exatamente como fazer, colocar as argolas de cada extremidade, aonde 2 varões seriam passados nesta arca, como numa caixa. E esta arca teria que ser levada pelos sacerdotes em seus ombros. Deus estava dizendo: eu não estou nesta caixa, mas o povo precisa ver algo. Nós estamos falando de um povo, irmãos, há mais de quase 2000 anos atrás. Era um processo, um trabalhar na sua mente, tentar tirar as raízes lá do Egito e colocar uma cultura nova. E Deus falou para Moisés: Moisés, você faz isso, construa essa arca, deverá ser carregado pelos sacerdotes. E dentro desta arca, você vai colocar 3 elementos. Preste atenção. Aqui em Êxodo 25, do 10 ao 22, vamos ler, irmãos, para nós entendermos. Quando Deus mandou Moisés construir a arca. Êxodo, capítulo de número 25, do 10 ao 22. A arca de madeira de cetim. Êxodo 25, 10. Também farou uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura.
e cobri-las-á de ouro puro por dentro e por fora. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás vara de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te dei. Os 10 mandamentos, a pedra da lei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido as farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. E depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali, naquele lugar, naquela arca, o Senhor está dizendo, eu virei a ti. Falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Deus mandou construir a arca da aliança para simbolizar a sua presença entre aquele povo. Aquele povo que havia saído da escravidão. Deus estava dizendo assim: eu vou construir uma arca, para que quando vocês olharem para a arca, vocês possam entender, eu estou no meio de vós. Os 10 mandamentos que ali estão, serão para vocês entenderem, que eu tenho a minha lei, que não é somente para ser ouvida, é para ser obedecida. Além disso, a arca era considerada, preste atenção, irmãos, um objeto sagrado. A arca era considerada tão sagrada que ela era carregada em batalhas, como um símbolo de proteção divina. Quando se ia para a guerra, se colocava ali na linha de frente, os sacerdotes, carregando a arca, 2 na frente, 2 sacerdotes atrás, 2 sacerdotes na frente, carregavam a arca e eles iam em frente da batalha. O que era isso? É para que os soldados que iam para a guerra, ou para voltarem para suas casas, ou para não voltarem, porque numa guerra ou se mata ou se morre. Mas a presença do Senhor naquela arca era para dizer assim: soldados, podem lutar, podem avançar, porque a minha presença está diante de vocês para vos fazer descansar. Hoje, talvez nós não precisamos disso porque nós fazemos parte de um processo. Sabe quando a gente fala algo já está processado? Fala para quem está do teu lado, você já foi processado, irmão. Não é isso, pastor Jamil? Você já não precisa viver na época lá da lei, você não precisa mais sacrificar animais. Nós já fomos processados e nós estamos nesse processo vivendo aquilo que foi ansiado pelos nossos irmãos lá do Velho Testamento.
Nós estamos vivendo a era da graça, aonde nós cremos, onde nós temos certeza que o Senhor está conosco, não porque eu estou vendo uma arca feita de madeira de acácia, não porque eu estou vendo o sacerdote como num andor, como numa procissão, levando uma caixa de madeira, mas o Espírito Santo do Senhor, ele testifica que o Senhor está aqui, e porque ele está aqui, eu posso descansar. Dentro daquela arca, o Senhor ordenou: coloca lá as tábuas da lei. As tábuas eram as pedras onde havia sido gravados os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Estava dentro daquela caixa. Ali havia também a vara de Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Povo é povo em todo tempo. Rebeldia, existe rebeldia em todos os tempos. Em todas as dispensações, Deus havia levantado Arão como sacerdote, mas sempre existe aqueles que questionam e falaram: será que Deus só fala através de Arão? Como que dizendo: o que ele sabe eu sei, o que ele faz eu faço. Toma cuidado, irmãos, de se levantar contra aquilo que Deus escolheu. Arão tinha certeza da experiência que ele tinha tido com Deus, como Deus havia falado com ele. E Arão, diante desses questionamentos, duvidando do seu ministério, duvidando de que ele era o sacerdote levantado pelo Senhor, porque o Senhor precisava de um líder como Moisés, mas precisava também como de um sacerdote. Porque o Senhor queria ali ensinar aquele povo como cultuar, como adorar a Deus. Deus é muito organizado em tudo, irmãos. E quando levantou-se essa questão, Arão falou: não vamos discutir, vamos fazer uma prova. Cada chefe de família coloca lá uma vara à noite, e pela manhã a vara que florescer vai ser aquela que o Senhor estará confirmando que é o escolhido para ser o sacerdote. E foi assim. As varas de amendoeiras foram colocadas de várias famílias, talvez de vários candidatos ao sacerdócio. E pela manhã, quando eles foram ver, a vara que Arão havia colocado, ela havia florescido e produzido frutos. Dentro desta arca estava, além dos 10 mandamentos, estava também a vara de Arão, como que dizendo: não põe em dúvida a quem Deus escolheu. Respeite, honre e glorifique a Deus, por Deus ainda continuar levantando homens e mulheres para o santo ministério, irmãos. Duro será o dia onde houver somente coaches. Duro será o dia onde houver somente aqueles que estarão preocupados com o seu dízimo, com a sua oferta, com aquilo que você pode oferecer, e não estiver preocupado com a salvação da sua alma. Enquanto houver homens e mulheres sendo levantados por Deus, enquanto houver homens e mulheres que muitas vezes dizem: não, Senhor, eu não quero, porque muitas vezes o ministério não é atraente, irmãos, com aquilo que você pode oferecer. O ministério é árduo, e não muitas vezes é ingrato com a salvação da sua alma. Enquanto houver homens e mulheres sendo levantados por Deus, o Senhor levanta as pessoas certas para suportar o que muitas vezes um coach não iria suportar. Aquele que está interessado apenas no seu dinheiro, somente naquilo que você pode oferecer. Mas o verdadeiro pastor, o sacerdote, ele não briga, ele não discute. Está duvidando no meu ministério? Vamos fazer a prova com Deus. Arão não discutiu, não brigou, irmãos. E o Senhor respondeu ali que o Senhor era com ele.
Dentro da arca estava além da pedra do testemunho, a vara de Arão, e estava ali também um gomer cheio de maná. Por quê? O maná do céu. O maná era o pão que Deus havia dado ao povo lá no deserto. Era o Senhor dizendo: lembre-se sempre, eu sou o Deus da tua provisão. Eu sou o Deus de hoje. E o amanhã, serei o Deus de amanhã também. Mas basta o dia de hoje. Viva o dia de hoje. O amanhã, eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, porque eu estou contigo. Esta era a arca. E esta arca era um objeto sagrado. Mas acontecia muitas vezes que em meio às guerras se tomavam aquela arca. Que Deus era com aquele povo, mas o desobediente, o rebelde, o que questiona, aquele que quer voltar atrás, existe em todas as eras, irmãos. Em todo o tempo, isso vai existir sempre. E em uma dessas guerras, por permissão do Senhor, esta arca foi roubada. Levaram embora esta arca. E esta arca foi parar na casa de quem? De um homem chamado Abinadab. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando essa arca chegou na casa deste homem, o que esta arca representava? Quem pode falar? Representava o quê? A presença de Deus. Eu posso imaginar que quando os inimigos viam a nação de Israel toda armada, mas vinham lá na frente, o sacerdote com a arca, com certeza, irmãos, eles temiam mais a presença de Deus do que o exército, porque eles sabiam que Deus era com aquele povo. Mas aquele povo era um povo assim como eu e você. Um dia está bem, outro dia não está. Um dia quer ir, outro dia não quer. Um dia tem fé, outro dia não tem. Um dia quer servir a Deus, outro dia não quer. Um dia quer fazer a obra, daqui a pouco quer largar tudo. Povo é povo em todo o lugar. E somente Deus para ter paciência comigo e com você. Fala para quem está do teu lado, somente Deus para ter paciência comigo e com você, meu irmão. E graças ao bom Deus que Deus não é igual a gente, irmão. Porque se fosse igual a gente, tinha gente que não tinha mais orelha. Fazia igual Pedro, né? Corta a orelha, faz isso, aquilo. Né, irmão Anderson? Deus é Deus. A misericórdia dele, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. Deus permitiu que num momento de guerra, esta arca, esta presença, com certeza eles perderam a guerra, pegaram a arca e foi para a terra dos filisteus. Conseguiram recuperar aquela arca numa outra guerra e levaram para a casa de um homem chamado Abinadab. Irmãos, todo mundo sabia o que significava aquela arca. Todo mundo sabia. Mas era um objeto que ao mesmo tempo atraía alguns e ao mesmo tempo assustava outros. Eu acredito que talvez foi isso que aconteceu, porque a Bíblia nos diz que esta arca ficou, sabe quanto tempo, irmãos? 20 anos. Fala para quem está do teu lado, 20 anos. E sabe o que aconteceu na casa de Abinadab? Quem sabe? Fala, não aconteceu nada. 1 Samuel 7, 1, 2. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriate Jearim. Aí a arca havia sido já recuperada. E levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab.
lá no outeiro, lá no alto. Irmãos, e fizeram ainda um momento de consagração. Consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos na casa de um homem israelita. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus. Mas sabe o que ele fez com a presença de Deus? Ignorou. Assim como muitos fazem. Falam coisas tão absurdas. Eu acho que isso... Irmãos, como é que você se sente quando alguém fala algo perto de você que você fala, pelo amor de Deus, não me respeita? Está falando isso perto? É verdade ou não é, irmãos? Eu imagino Deus. Na vida de alguém que professa o nome dele. Falando tanta besteira, tanta asneira. Não se apoderando das bênçãos de Deus. Eu creio que o próprio Deus fala, será que não vê que eu estou aqui? Irmãos, o Senhor é um Deus que Ele sente. Ele toma as nossas dores. Ele toma as nossas guerras para Ele. A Bíblia nos fala que 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada, com certeza. No primeiro dia que a arca chegou ali. O que estava ali? A palavra de Deus? A vara de Arão? E estava o maná dizendo, eu sou Deus da provisão. Eu sou Deus que te constitui um sacerdócio. Eu sou Deus que eu tenho a palavra para abençoar a sua casa. Porque uma coisa é certa, irmãos. Todas as famílias da terra sempre desejaram ter o que nós queremos. O que nós queremos? Queremos ter dinheiro para pagar as contas, sim ou não, irmãos? Ou vocês amam receber o seu cartão de crédito e você ter que ficar pagando só o mínimo? Todas as famílias desejam trabalhar, ter prosperidade, ter saúde, ver os filhos crescendo, colocando numa boa escola, podendo comprar o material escolar, podendo comprar roupa para os seus filhos. Não estou falando de riqueza, eu estou falando de provisão. Todos nós desejamos ter comida para colocar no café da manhã. Todos nós desejamos fazer um almoço, fazer um jantar. Todos nós desejamos que os nossos filhos cresçam e se tornem pessoas de bem. Todas as famílias da terra sempre desejaram isso para os seus filhos. E tudo isso nosso Deus pode nos oferecer quando nós valorizamos a quem nós servimos. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, a Bíblia nos diz que foi consagrado Eleazar, o filho dele. É como se fizesse um culto lá. Pega o azeite aí. Com certeza oraram sobre a vida de Eleazar. Irmãos, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que significava aquela arca. Mas eles foram indiferentes à presença do Senhor. Não se dirigiam ao Senhor. Não falavam com o Senhor. A arca com certeza ficou num cantinho ali da casa, ou na sala, ou no quarto, ou na cozinha, não sei, em algum lugar foi colocada aquela arca, e do jeito que foi colocada, a arca ficou. Deus sabia, é apenas uma arca, mas a cultura do povo entende que eu estou ali. Então, se eu estou ali, teriam que falar alguma coisa, sim ou não, irmãos?
Quem já foi católico muito tempo, católico, que você falava com as imagens? Levante a sua mão. Você falava como se fosse gente de verdade, é ou não é? Deus estava dizendo, eu fiquei 20 anos ali, eu via o que acontecia naquela casa. Eu via as conversas, eu via as brigas, eu via os problemas, eu vi tudo. Mas do jeito que eu estava, eu fiquei. Por quê? Porque ninguém clamou a mim. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Esta promessa se cumpre na vida de quem? De quem se dirige ao Senhor, de quem fala com o Senhor, de quem chora com o Senhor, de quem se alegra com o Senhor, de quem obedece ao Senhor. Quando eu falo obedecer, irmãos, é pôr em prática o que você ouve com seus filhos, na sua casa, nos seus negócios. Mas quantas vezes nós ouvimos e obedecemos aquilo que convém? Estou numa vida financeira enroscado, cheio de dívida, mas não me curvo, não quero ser dizimista. Não vou enriquecer pastor. Como o pastor Jamil disse, vejo que a internet está falando, tentando enfraquecer as igrejas, porque as igrejas não vivem de doação nenhuma, a não ser dos próprios irmãos da igreja. E a internet falando, não dê dízimo, não dê oferta, pastores são mercenários, pastores são salafrários, pastores são enganadores. Pelo fruto se conhece a árvore. Você quer conhecer o seu pastor? Conheça os frutos que eles estão produzindo há mais de 40 anos. Veja os frutos. A Bíblia nos fala que quando Davi assumindo o trono, ardeu em seu coração o desejo de trazer a arca. Tiraram lá da casa de Abinadab, como que dizendo, não está acontecendo nada aqui. Deus é insignificante, Deus é indiferente. Talvez ele mesmo falou, esse Deus aí não faz nada. Quantas vezes talvez você falou, Deus não faz nada para mim? E eu pergunto para você, mas como você tem se dirigido ao Senhor? Você já viu uma criança que fala com a gente está com pressa? Dona de casa que está no fogão? O filho está tentando falar com você, você fala assim, vai logo filho, vai falando, a mãe está ocupada. É assim ou não é? Que terrível! Muitas vezes Deus não tem encontrado tempo em nós. Estamos muito ocupados com o celular, com a internet, com o Instagram, com o meu trabalho, com a minha faculdade, com os meus negócios. Eu não tenho mais tempo para nada. Quando a arca saiu da casa de Abinadab, para você ver aqui como eles não conheciam o Senhor, que colocaram a arca sobre 2 animais, e a arca não era para ser conduzida por animais, a arca era para ser conduzida por sacerdotes, nos ombros, com toda a reverência, entendendo aqui é a presença de Deus. A Bíblia nos fala que os bois estavam carregando a arca, e o boi tropeçou, e daqueles que estavam ao redor tentou segurar a arca com a mão. Irmãos, ali foi um sinal, como que dizendo, 20 anos eu fiquei lá, vocês acharam que eu estava morto? Pois bem, como ele não me conhece, porque a minha presença não é para ser carregada por animais, em cima de carroça não, eles foram mortos na hora. Preste atenção, irmãos. Deus tem uma maneira certa de escancarar a porta. E quem que não quer portas abertas, escancarar? Eu quero, irmãos, para esta igreja. Mais do que nunca eu desejo a prosperidade na igreja. Bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. A igreja só vai ser próspera se os membros forem prósperos. Sabe por quê? Porque você vai dizimar, você vai ofertar. Agora não se dizima daquilo que não se tem, não se oferta daquilo que não tem.
Deus é aquele que tem o poder de abençoar, mas tem a maneira certa, é em obediência à sua palavra. Quando aqueles homens morreram, falaram assim: vamos pegar esta arca, vamos colocar na casa de alguém. E procurar uma casa na casa de alguém. Olha, ali acho que mora, né, o Obed-edom. Vamos deixar na casa de Obed mesmo, uma casinha do meio do caminho. Pegaram a arca e colocaram na casa de Obed. Com certeza todo mundo com medo de tocar. Meu Deus. Só que Obed, quando recebeu a arca na sua casa, ele entendeu. Não sou digno, Senhor, de que entres na minha casa. Eu posso imaginar Obed dizendo: Senhor, aqueles homens morreram, Senhor, mas também vai levar a arca de qualquer jeito? Não, Senhor. Quem sabe, eu não sei o que você faria, irmãos, mas se fosse eu ia tirar o pó todo dia daquela arca. Sim ou não? Eu falo: Senhor, abençoa minha casa, Senhor. Abençoa meu lar, Senhor. Ah, Senhor, que honra ter o Senhor na minha casa. Ah, Senhor, não fui eu que escolhi o Senhor para estar na minha casa, não. Foi o Senhor que escolheu estar aqui na minha casa. Seja bem-vindo na minha casa, Senhor. A Bíblia não nos fala qual foi o diálogo, mas sabe o que a Bíblia nos diz? 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom. 3 meses foi o suficiente para a vida daquele homem mudar. Vamos ler lá comigo. 2 Samuel 6:11. Só queria ler para os irmãos, eu sei que alguns ficam curiosos, onde que está na Bíblia? Vamos ler lá quando o Senhor, pela imperícia de carregar a arca. E eu acredito, pastor Jamil, que após 20 anos, sem a presença de Deus, o próprio Deus falou: deixa eu mostrar que Deus não está morto. Não é verdade? Aquele sinal foi a prova de que Ele estava vivo e Ele está vivo em todo o tempo. A minha indiferença, eu olhar para o Senhor como se Ele não fosse nada, isso não faz Deus deixar de existir ou não existir. Ele existe. Leia lá comigo em 2 Samuel 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Olha só, os bois tropeçaram, a arca pendeu e ele foi tentar segurar a arca. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu? E abençoou o Senhor a Obed-edom e a quem mais? E toda a sua casa. O que fez Deus se manifestar? O que Deus viu na casa de Obed-edom, que não viu na casa de Abinadab? Fala para quem está do teu lado. É valorizar a presença de quem nós servimos. Porque se nós não valorizarmos, irmãos, Ele vai ser o Deus que está ali,
que você vai dizer, tá vendo? Não enxerga, não ouve, não faz nada, não me abençoa. Mas como que você se dirige a esse Deus? Como que você fala com esse Deus? E a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi ficou sabendo, falaram para ele, você não sabe o que aconteceu. O quê? A casa de Obed-edom é outra casa. Os filhos são outro. Mudou tudo. A partir de quando? Desde que a presença de Deus adentrou aquela casa. Veja o versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo, levaram uma boa notícia a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Irmãos, eu imagino aquele homem com fartura, com comida na mesa. Com certeza, acho que até as brigas acabou naquele lar. Talvez ele ficava assim, mas o que está acontecendo? Olha, era a bênção de Deus. E diz que a casa foi abençoada e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. É aqui, irmãos, que a Bíblia nos fala que Davi pegou a arca. Agora ele sabia direitinho como é que tinha que ser conduzida. Os sacerdotes pegavam, colocaram a arca sobre os ombros, davam alguns passos, louvavam a Deus, sacrificavam, davam mais alguns passos, louvavam a Deus, cantavam, sacrificavam. E foi nesse meio que Davi se alegrou tanto, começou a pular, começou a dançar. E é o que nós cantamos, não é? Davi dançou na presença de Deus. Não é isso? É por este motivo. Ele estava feliz, alegre por trazer a presença de Deus agora para Jerusalém. E ele estava dizendo, vamos festejar, vamos celebrar a presença de Deus, a presença que abençoou a casa de Obed-edom. Não vai abençoar somente a casa dele, não. Vai abençoar a nossa cidade. Toda Jerusalém será abençoada pela presença de Deus. Aleluia. Fica de pé, amada igreja, em nome de Jesus. Por amor à presença de Deus. Por amor, aquele que te escolheu, irmão, aquele que sabe tudo o que acontece com você, por amor a essa presença, Ele vai te abençoar, vai mudar a história da sua vida. Deus não tem o que mudar, quem tem que mudar é você, dentro de casa. Permita que a sua casa seja uma extensão aqui da igreja. Que na igreja ninguém fala mal de ninguém, não é verdade, irmão? Olha só que bênção, olha. Na igreja ninguém faz nada de errado, é verdade ou não é? O grande problema é quando sai daqui e a gente vai para o nosso estilo de vida, que muitas vezes desonra tanto ao Senhor, e o Senhor está dizendo, eu tenho tanta bênção para te dar. Não permita que aconteça com você o que aconteceu com Abinadab. Deus como que dizendo, tudo o que você precisa eu tenho para te dar. Você quer que os seus filhos sejam abençoados? Então faça a sua parte. Seja exemplo na tua casa. Põe ordem dentro da sua casa. Porque o que você tem que fazer eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Aonde o teu braço alcança, é você que vai trabalhar. Mas quando o teu braço não alcançar, não se preocupe. Eu vou a teu favor. Você consegue entender que esse Deus quer nos abençoar, irmãos? Quer mudar a nossa história, mas nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. Eu quero cantar um hino com um grupo de louvor, não sei qual que eles colocaram, eu quero um hino de adoração. E eu quero que você adore, irmão. Não olha no relógio, não olha no celular. Não olha para mim também não. Fecha os olhos.
É como se a arca estivesse diante de você agora. E você vai adorar. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos pedir perdão das vezes que ficamos indiferentes à presença do Senhor. Que nos esquecemos que tem um ouvido que tudo ouve, que tem um olho que tudo vê. Tem alguém que sonda o meu coração. Quando nós temos essa sensibilidade, tudo muda, irmãos. As guerras que você está passando, pode ter certeza. Deus vai permitir você viver, para ver a vitória. E como valeu a pena você ter servido ao seu Deus. Você quer viver para isso, irmãos? Eu quero, irmãos. Eu quero viver para isso. Não quero viver porque eu amo demasiadamente essa terra, de jeito nenhum. Mas eu quero viver o tempo necessário para que vejam que o Deus que a pastora Wanda tem pregado nessa igreja é um Deus que tem poder para mudar situações, para mudar histórias e operar um milagre.